Oi! Hoje a resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Aqui no nosso projeto, em 2018, lemos todos os 9 romances publicados pelo autor. Memórias Póstumas de Brás Cubas é parte do projeto de leitura dos 9 romances publicados por Machado de Assis. Aliás, esse projeto começou mês passado com o livro Ressurreição, o primeiro publicado pelo autor e ainda na sua fase romântica. E vale lembrar uma coisa, esse projeto não consiste apenas de vídeos resenhas. Não, o principal dele são os vídeos de leitura comentada. Então, para cada livro eu faço uma divisão de capítulos e gero um vídeo independente. Por exemplo, para o livro Ressurreição foram 3 vídeos de leitura comentada. E depois, por fim, o 4º vídeo, aí sim foi a resenha mais tradicional, como esta daqui. Para Memórias, foram 4 vídeos de leituras comentadas. Para então agora fazer também a resenha. E também já aviso logo de cara, hoje mesmo, na quinta-feira, vai ser lançado um pouco mais à noite a primeira parte da leitura comentada de A Mão e a Luva, que é o 2º livro que Machado de Assis publicou, também da sua fase romântica. E claro, para você inteirar mais desse projeto aqui de leitura dos livros do Machado de Assis, o link já apareceu aqui em cima para você poder conferir. E antes de começar, vamos à última vez. Esse livro aqui também faz parte de um outro projeto que eu estou participando, é aquele organizado pela Trisha Estevam, da leitura esse ano de 12 clássicos nacionais. Link também está aparecendo aqui em cima para você poder conferir quais são os livros que já apareceram esse ano e que vão aparecer nos próximos meses. E também, deixa eu já dizer, aqui embaixo nos comentários do vídeo eu deixo o link tanto da Trisha quanto da Fabiola, que estão também postando hoje mesmo resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então vale lá comparar o que elas estão dizendo com o que eu vou dizer daqui para frente, agora. Sim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro livro de Machado de Assis inserido no realismo brasileiro. Embora muita gente diga que há um misto de romantismo com realismo, e é uma coisa que eu concordo muito, mas daqui a pouco falo sobre isso. O que é interessante logo de cara é que temos uma introdução do próprio autor, uma nota do escritor, né? Onde ele já faz algumas considerações que essa história que ele está contando já é diferente. Claro, o motivo a gente sabe, né? Porque ela é contada por um autor defunto ou um defunto autor. E também uma particularidade de muitas histórias que eram publicadas lá naqueles tempos de 1881, ano de publicação pela primeira vez de Memórias Póstumas. Que os livros, antes de virarem livros, eram editados em revistas ou jornais, os capítulos separadamente, de maneira diária ou semanal. Por exemplo, Memórias foi publicado na Revista Brasileira um ano antes, em 1880. Isso de ser publicado em fragmentos é uma coisa que eu já percebi no livro anterior, Ressurreição, e aqui eu voltei a perceber também. Claro que entre o primeiro e este daqui, esse é o 5º livro que o Machado fez. Nos outros, eu não tenho certeza dessa minha teoria, porque eu ainda não li os livros, vou ler a partir dos próximos meses, mas eu sempre digo que em alguns momentos o Machado meio que mudou completamente o rumo da sua história. Não sei se de maneira intencional, já previamente planejada, ou porque ele sabia que ele não tinha mais espaço para continuar a história, então ele teria que meio que resumir tudo isso. Ou não podendo resumir, ele simplesmente descartava alguma coisa interessante, um tipo de caminho a seguir e começava um outro. Bom, e daqui também dessa introdução, da nota do autor, temos outra coisa interessante a dizer que era, depois que ele comenta, né, que essa história de você ter um autor-narrador já morto, né, não era uma originalidade já naquela época, mas ele diz que o que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama rabugens de pessimismo. Há na alma desse livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir dos seus modelos. É a taça que pode ser lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si mesmo e a outros conforme lhe pareceu melhor e mais certo. Uma coisa que a gente pode dizer logo de cara, para um livro que está inserido numa fase realista, que coisa mais fantasiosa que justamente temos um autor defunto. Bom, nisso com certeza foi uma
sacanagem do próprio Machado de Assis. Com certeza, quando ele quis, digamos, não, agora eu vou sair dessa fase romântica, que já cansou, já deu, já fiz 4 livros, vou começar outra, realismo, que estava em moda lá naquela época, vindo lá da Europa, obviamente. Machado de Assis, que foi um grande leitor de livros, né? Uma coisa que hoje em dia muito não se faz, né? Tem muita gente que teima em escrever, não, vou escrever um livro, vou virar escritor, e a primeira coisa que ele não faz é ler. Poxa, um escritor tem que ler. Machado de Assis era um grande leitor. Então, claro, já sabendo dessa nova escola literária que vinha da Europa, ele, claro, que quis começar em grande estilo. Ele simplesmente começou sua fase realista com uma história fantasiosa. Na verdade, se a gente for esmiuçar bem o texto aqui, a gente percebe que logo de cara essa coisa do autor ser um defunto, já ter morrido, na verdade perde o sentido depois de alguns poucos capítulos. Aliás, 2, 3 capítulos depois isso meio que é meio esquecido pelo próprio texto, por esse narrador. Uma história contada em primeira pessoa. Isso porque simplesmente Brás Cubas começa a mais dizer sobre seus amores. E aí a gente acaba percebendo, mas espera aí, tudo isso aqui desse começo desse livro, o primeiro quarto do livro, é puro romantismo, não se fala de outra coisa a não ser as paixões. Foi uma coisa que eu comentei lá na primeira parte da leitura comentada de Memórias. Eu percebi essa maluquice. Aliás, uma coisa que eu tinha esquecido, né? Eu comentei lá também que eu já havia lido este livro. Aliás, aqui dentro do Imantado de Livros, desde que eu comecei, um ano que eu comecei aqui o canal, é a primeira vez que eu estou fazendo uma releitura. E Memórias eu li lá no meu tempo de ensino médio, antigamente colégio. E eu lembro que eu gostei bastante da história, achei bem divertida e interessante. E agora quando eu comecei a fazer a releitura, eu fiquei até um pouco incomodado, tentando me lembrar, mas tinha isso mesmo lá naquela época? Bom, claro que tinha, né, porque eu li o mesmo livro, mas enfim, eu tinha me esquecido desse lado tão romântico do começo aqui dessa história. E na verdade é isso mesmo, no começo só temos as impressões de Brás Cubas a respeito de Marcela, de Eugênia e também já um pouco de Virgília. Só no segundo quarto aqui da história, também por coincidência igual a que eu fiz a divisão de capítulos, lá na leitura comentada, aí sim aparece o mote principal aqui, que é a morte. A morte começa a rondar Brás Cubas de diversas maneiras. A primeira, claro, é a do pai dele que morre, de onde ele acaba herdando toda a sua fortuna e acaba não precisando mais fazer mais nada na vida, né? E a sua sempre relação com as pessoas que ele gosta e que vai morrendo ao longo da história são às vezes muito frias, para falar a verdade. Ele nunca se sente muito derrotado. Talvez só a primeira vez, justamente quando morre o seu pai. As outras mortes parece que cada vez doem menos para ele, embora tenha alguma importância. Agora, a principal morte que realmente me soou muito estranha, que o ente querido dele morreu e ele não deu a mínima, textualmente ele não disse nada aqui em suas memórias, foi justamente a de Quincas Borba. Um personagem muito importante que a gente até sabe que é o título do seu próximo livro, livro de Machado de Assis, não desse defunto autor, né? Quincas Borbas é citado ali no finalzinho do primeiro quarto da história, ainda como criança, como Brás Cubas, os dois eram colegas de classe. E o defunto autor até diz: sim, essa pessoa é importante, mas eu não vou contar agora, vamos deixar para depois, para não ir adiantando as coisas. E há um certo suspense, porque, enfim, depois, quando está todo mundo já adulto, Quincas Borba retorna, acaba roubando um relógio de Brás Cubas, e aí você pensa, não, agora ele vai ser importante na história. Também não. No segundo quarto da história, ele apenas aparece e some também. Aí você pensa, tá bom, então no terceiro quarto. Não, também não. Quincas Borba realmente só ganha importância no quarto final. E é onde acontece uma grande transformação aqui na história, que além de considerar muito sobre o tema da morte, acontece um outro, que é da filosofia, o humanitismo, trazida pelo Quincas Borba como uma solução para os problemas do homem, mas também é uma baita de uma conversa fiada, né? Coisa de maluco, que na verdade Quincas Borba sempre foi pelo jeito. Brás Cubas também ia pelo mesmo caminho. E é nesse ponto, às vezes, também que eu comentei que o Machado de Assis talvez tenha mudado o rumo da sua história.
Quando ele começa nesse último quarto da história a se dedicar mais a esse lado filosófico através do humanitismo, ele para de falar qualquer coisa sobre os amores e paixões do Brás Cubas. Simplesmente, por exemplo, a Virgília, que era um personagem importantíssimo aqui para essa história, é posta de lado. Logo ali no começo, e depois todo este quarto final só se dedica a Quincas Borba. A gente pode até considerar que com este livro o Machado de Assis faz uma baita de uma transição, realmente, entre o romantismo e o realismo. A gente pode dizer que o primeiro quarto do livro é todo dedicado ao romantismo, e já o último quarto ao realismo, ou realismo fantástico, misturado com fantasia, aliás, né? Então, o segundo e o terceiro quarto tem essa transição. Curioso, eu comentei também na leitura comentada, que quando está no último quarto, eu fiquei até com saudade, sentindo falta justamente daquelas coisas românticas, de paixões, que nada foi citado lá. Eu estranhei muito ele cair seco, direto para essa fase mais realista. Realista em termos, né? Porque está focado totalmente na loucura dos dois personagens, tanto o Brás Cubas quanto o Quincas Borba. Claro que uma outra coisa também saltou aos olhos durante quase todo o livro aqui é as questões sociais, que Machado de Assis sempre comenta praticamente toda a sua obra. No caso aqui me chamou muito a atenção uma coisa que aconteceu tanto com um ex-escravo dele, da família dele, o Prudêncio, quanto aquela ex-costureira conhecida da Virgília, que cuidava lá da casa de Gamboa, Dona Inácia. Os comentários a respeito desses dois personagens foram muito interessantes, porque o Prudêncio, um ex-escravo que foi aporreado depois que ele conseguiu estar liberto, ele conseguiu ter algum dinheiro, que foi que ele fez, ele quis ter também um escravo. Então, numa cena muito interessante, o Brás Cubas pega justamente o Prudêncio açoitando com muita violência o seu escravo. Ou seja, um ex-escravo açoitando um novo escravo. Importante, nessa cena, o Machado expõe esse dilema, esse conflito interessante ali da sociedade, mas não emite nenhuma opinião. Hoje em dia, o que se faria com uma coisa dessa, né? Quanta ideologia barata estaria embutida numa cena assim? Não, Machado de Assis apenas expôs a situação e deixou com que cada leitor, quando visse aquilo, se doa à sua maneira. E do outro lado temos a Dona Inácia. Aliás, eu acho que não é a Dona Inácia, eu estou errando o nome dela, mas deve estar aparecendo aqui embaixo o nome certo, que é também um caso interessante. A costureira que teve que trabalhar para sustentar a filha, e depois ali naquela situação onde ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali, que os dois, Brás Cubas e Virgília, eram amantes, ela casada com outro, Lobo Neves, ela tinha que fazer vistas grossas. Ela não gostava daquilo, mesmo gostando de Virgília e não gostando do Brás Cubas, ela ia suportando, mas claro, por causa dela. Mas no fundo, pelo que narra Brás Cubas, ele foi domando-a através do dinheiro. Ou seja, ela estava se vendendo ali para aquela situação constrangedora para si mesma. Mas depois, ali, no decorrer da história, ela até acabou ajudando os dois de maneira bem ativa, né? Realmente ela assumiu ali. Aliás, ela se comportava até como uma sogra do Brás Cubas. Mas do mesmo jeito, o Machado expõe essa situação dela e não emite nenhum comentário. Aliás, o Brás Cubas emitia algum comentário sim, mas o Machado, na figura dele, se valendo de Brás Cubas, não. De novo, hoje em dia, também isso resultaria em discursos idiotas, com certeza. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a parte mais realista, de fato, ali da história do Memórias Póstumas de Brás Cubas está justamente na periferia aqui dos personagens. São os personagens secundários que mostram mais o realismo ali daquela época dos anos 1880 e alguma coisa. Porque se a gente levar em consideração o que faz Brás Cubas, o que faz Virgília, é sempre a mesma coisa que já havia lá do seu período romântico. Aliás, mesmo os comentários políticos, e aí aparece ali em torno de Lobo Neves, também não são muito abrangentes. Ou seja, de fato, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realismo está nos pequenos detalhes. Você tem que procurar, caçar, porque o próprio autor, Machado de Assis, nem o autor defunto autor, também não vai dizer pra gente. É um livro, na verdade, que ele se maqueia muito, Ele se vende como romântico no começo, vai se transformando até virar
realista, uma grande obra do Machado de Assis. Na verdade, o Machado de Assis sempre é irônico no seu texto, sarcástico, um grande tirador de sarro, com certeza. E por isso eu atribuo para Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis 4,5 asteriscos. E caso vocês estejam interessados em acompanhar esse projeto junto comigo, da leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis, eu recomendo vocês adquirirem esse box aqui da Nova Fronteira, que contém 3 volumes gigantescos, verdadeiros calhamaços, e contém, claro, todos os 9 romances publicados pelo autor e também uma seleção de contos consagrados. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir através da Amazon. E claro, se vocês fizerem isso, vocês acabam ajudando aqui o Montado de Livros, porque eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. Com certeza vale a pena esta edição aqui, porque é caprichada, mesmo porque se você for fazer uma coleção de Machado de Assis com aquelas edições de vários editores que tem por aí, você acaba nunca conseguindo uma boa uniformidade. Mas isso vai do gosto pessoal de vocês. Bom, até a próxima leitura conjunta de A Mão e a Luva.